Agora, a gente vai ver sobre os tipos de frações. Um dos tipos mais simples de fração é o primeiro, que é a própria. O que acontece com a própria? O numerador é menor que o denominador. Ah, mas eu não lembro o que é numerador e denominador. Lembrando o quê? Que denominador é a parte que for... Quantas partes foram divididas a fração. Então, denominador é 2. Numerador é a parte colorida. Numerador, no caso aqui, é 1. Aqui foram divididos em 4 partes, denominador 4, numerador 3. Aqui foram divididos em 8 partes, denominador 4, numerador... 4 não, desculpa, 8. E numerador 4. Nesse caso aqui, foi dividido em 3 partes, denominador 3, numerador 2. A fração imprópria já acontece ao contrário. Agora, o numerador é maior que o denominador. Mas vamos primeiro colocar o denominador. Pegamos a primeira figura, são iguais, só que aqui foram divididas em 2 partes. Denominador 2. Quantas partes coloridas? 1, 2, 3. Então, o numerador é maior que o denominador. Isso quer dizer que eu tenho uma parte inteira pintada e meia, uma parte de 2 pintada na figura incompleta. Isso aqui é chamado impróprio, que pode ser representado na forma de fração mista. O que é fração mista? É quando eu tenho uma parte inteira e uma parte que é fração da mesma figura. Continuando, aqui eu tô com a figura dividida em 4 partes. Quantas partes eu tenho pintada? 4, 8, 9, 10. 10 partes de 4. Fração imprópria, onde eu tenho 2 partes inteiras. E quantas partes pintadas de uma fração incompleta? Ou de uma figura incompleta? Então, 2 de 4. Então, ou seja, são 2 inteiros e 2 quartos. Aqui, eu tenho o quê? Duas partes dividida a figura. Só que aqui, quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4. 4 meios. O numerador maior que o denominador, fração imprópria. Só que o que acontece nesse caso aqui, ó, que esse número é divisível por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. Ela é uma fração imprópria, mas que pode ser transformada em uma fração aparente. Ou seja, eu tenho 2 figuras completas. Agora, vamos para a parte desenhando geometricamente fração imprópria. Lembrando que fração imprópria é quando o número de cima é maior que o de baixo, ou seja, numerador maior que denominador. Para a gente desenhar essa fração, lembrando que vai ser dividida em quantas partes a figura? 2. Ah, mas e agora? Eu tenho que pintar quantas partes? 5. Então, aqui, ó, já desenhei uma, pintei 2. Vou precisar de mais uma. Vou pintar mais 2. Deu quantas partes pintadas? Deu 4, mas tem que ser 5. Então, vou precisar de mais uma figura. Então, agora, ó, 1, 2, 3, 4. Ficou faltando uma, 5. Essa fração aqui é uma fração imprópria, que pode ser representada em mista. Quer dizer, 2 partes inteiras e uma parte de 2 coloridas. 2 inteiros e 1 meio. Essa outra aqui são 7/3. É imprópria também. Então, a figura vai ser dividida em 3 partes. 1, 2, 3. E vou pintar quantas? 7. 1, 2, 3. Ah, mas tá faltando. Vou desenhar mais uma. Colorindo dá 6. Mas tá faltando ainda, porque tem que dar 7. Então, vou fazer outra.
Divido em 3 e ficou faltando quanta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais um, 7. 7 terços. Quer dizer que a fração mista que eu tenho aqui é 1, 2, 3 partes, toda colorida. Aqui também 3 partes, toda colorida. Então, eu tenho quantas figuras completas coloridas? 1, 2, 2 inteiros e uma parte colorida de 3. 2 inteiros e 1 terço. Tá, agora vamos para a parte da mista. A parte da mista, eu vou resolver no mesmo esquema. Só que aqui, ó, em vez de eu pegar a fração imprópria, eu vou ter a fração já mista. Se ela é mista, então fica fácil saber em quantas partes a figura vai ser dividida? 2. Então, ó, 2. Só que quantas figuras dessa eu tenho inteira? Eu tenho 3. Então, vamos colocar as 3 aqui. 3 inteiras. Mas eu só tenho figura inteira aqui? Não, aqui é mista. Quer dizer que eu tenho 3 partes inteiras e outra parte de outra figura. Então, é só 3 que eu preciso? Não, eu preciso fazer a quarta figura. Agora, eu vou colorir. Então, respondendo primeiro, eu tenho 3 partes completas, coloridas. 1, 2, 3. E quantas partes coloridas da figura incompleta? Uma parte de 2. Vamos para a próxima. Nesse caso, ó, a figura é dividida em 2 partes. Mas quantas figuras eu tenho? Uma inteira. Uma figura inteira dividido em 2 partes. Ah, mas eu só tenho uma figura inteira? Não, eu tenho uma fração mista. Quer dizer que, então, eu não vou ter só uma figura, eu vou ter 2. Só que a outra tá pintada completa? Não, ela tá pintada só uma parte de 2. Bom, gente, aí tem outro caso que dá para ser analisado aqui. Como que eu faço para transformar uma fração imprópria em mista diretamente, sem precisar fazer o desenho? É o que a gente vai ver no próximo vídeo.